Eu sei porque você não lê a Bíblia e nesse vídeo eu vou te ensinar técnicas pra voltar a ler. Eu sei que você quer cumprir o seu propósito, mas pra isso você precisa ler. Não sabe como. Não só você, 26 milhões de pessoas pararam de ler a Bíblia regularmente durante o Covid. O Brasil perdeu mais de 7 milhões de leitores, aponta a pesquisa. Mais da metade da população nem lê. O Brasil que lê menos, pesquisa aponta a perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. No Brasil, 44% da população não lê livros e 30% nunca comprou um livro, diz Rafael Guimarães. Então, normal, as pessoas já não leem, mas a Bíblia é um caso especial, porque é a palavra de Deus. Então, como nós cristãos podemos lutar contra isso e mudar essa realidade. Então hoje eu vou te falar os 4 porquês você não lê, vou te falar a solução para cada um. Então hoje se prepara a ler mais. O primeiro motivo pelo qual as pessoas não leem é que elas espiritualizam o que é natural. O que significa isso? As pessoas elas acham que vai vir um desejo do céu para elas lerem a Bíblia e não é assim que acontece. Deixa eu falar, por muitas vezes eu quis ler a Bíblia, eu quis ter vontade de ler, só que não é assim que funciona. Não é um poder sinistro que vem, aí eu tô com vontade de ler a Bíblia, eu vou lá e leio a Bíblia. Não, isso exige dedicação. Aprenda uma coisa e anota essa frase. Não naturalize o que é espiritual, nem espiritualize o que é natural. Ler não é espiritual, é natural. Adoração a Deus pode até ser espiritual. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Paulo fala sobre cânticos espirituais, sobre línguas espirituais, mas ler não é espiritual, é natural. Ler você aprende na escola. Então a leitura é uma coisa natural. Não é um poder que vem sobre você para você ler. Aprenda uma coisa, só quem decide ler é você. Não é jejum que vai te fazer ler a Bíblia, não é oração que vai te fazer ler a Bíblia, não é motivação que vai fazer você ler a Bíblia. É uma decisão de ler. Eu sempre pego aquele texto de Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel decidiu não contaminar. Versículo 9, e Deus concedeu a Daniel misericórdia. É você que tem que decidir, eu vou ler. Porque deixa eu te falar, é a mesma coisa que eu falo sobre pecado. Não é o diabo que faz alguém pecar, é você que decide pecar. O diabo não te possuiu para você fazer uma ação. Você foi lá e fez a ação. O diabo pode até sussurrar no teu ouvido, tentar te desviar, mas no final, a decisão é sempre sua. Então para de espiritualizar isso, achando que vai vir um desejo do céu, achando que Deus vai pegar na tua mão para você ler, achando que vai vir uma vontade do nada. Não. Decida ler. Sabe o jeito de você resolver isso? Se força. Uma das maneiras de você resolver esse problema é se forçar a ler. Eu vou te falar melhor sobre isso lá no final do vídeo, mas bora voltar pro segundo problema pelo qual as pessoas não leem. Você não quer. Simplesmente você não quer. Não é porque muitas vezes não está motivado, não é porque você não sabe a importância de ler. Porque a própria Bíblia fala como é importante ler a própria Bíblia. Você sabia que o maior capítulo conhecido na Bíblia, né, que não é necessariamente um capítulo, o Salmo 119, é um salmo inteiro que fala só sobre a leitura da Bíblia? Bora lá pro Salmo 119. A gente tem vários famosos textos que falam justamente sobre isso. Eu poderia ler todos aqui, mas aí esse vídeo vai ficar muito longo. Mas Salmo 119, verso 8, observei teus preceitos e não me desampareis por completo. Verso 9, como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com tua palavra. Verso 11, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 25, minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo tua palavra. Verso 47, eu me agradarei dos teus mandamentos que amo, levantarei as mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Então todo o Salmo 119 é literalmente um louvor à palavra e te incentivando, você precisa conhecer e ler essa palavra. E a gente tem o famoso Salmo 105, né? O 119, verso 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Como você pode dizer que a palavra é lâmpada para os seus pés se você nem tem coragem de pegar essa lâmpada para conhecer? Inclusive a própria Bíblia nos manda conhecer esse texto. Então você pega, por exemplo, o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei dita de dia e de noite. Esse aqui, inclusive, é um salmo que é basicamente a mesma ordem que Deus deu para Josué. Medita na minha lei, de dia e de noite. Então, você muitas vezes não lê a Bíblia, não é por falta de vontade, não é por falta de espiritualidade, não é por falta de Espírito Santo, é porque você não quer. Você não acha que é importante ler a Bíblia. Deixa eu falar, não é eu que vou te convencer, tá? A achar a Bíblia importante. Se você não acha que a Bíblia é importante, é porque você não tá nem aí para conhecer a Deus. A Bíblia nos manda conhecer a Deus. Nosso dever como cristão é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Mas muitas pessoas que vivem um evangelho portiço, um evangelho só para dizer que é grande, elas estão nem aí para conhecer a Deus. Elas gostam de ir para a igreja, elas gostam de cantar, mas conhecer a Deus, não querem conhecer a Deus. Conhecer a Deus é um desafio que poucos aceitam. Muitos acham que aceitaram, mas poucos decidiram aceitar. Muitas pessoas que estão na igreja cantando, pulando, dançando, não conhecem a Deus e
e não estão nem aí para conhecê-lo. E a maior prova disso é que as pessoas não leem. Se as pessoas quisessem de fato conhecer a Deus, elas abririam a palavra que ele deixou para nós o conhecer. Mas as pessoas não se importam. Eu posso falar alguns benefícios de conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, você tem intimidade com ele e você acaba vivendo experiências com ele, mas esse não é o principal de conhecer a Deus. Mas uma coisa que eu posso te falar para conhecer a Deus, Jesus diz: a vida eterna é essa. Conhecer a Deus. Parte da vida eterna, nossa vida na eternidade, é literalmente passar a eternidade inteira conhecendo a Deus. Se você não acha isso impressionante e importante, então não tem o que eu posso te falar pra te convencer. Quem conhece a Deus reconhece a sua voz. Porque você não reconhece a voz de todo mundo na rua, mas você reconhece perfeitamente a voz das pessoas que você conhece. Então quanto mais você conhece alguém, mais você reconhece aquela pessoa em situações diferentes. Em 1 Samuel capítulo 3, acho que verso 7, diz que Deus estava falando com Samuel. Samuel. Aí Samuel toda vez acordava e ia até Eli. Por quê? Poxa, Deus estava falando com... Como é que Samuel confunde a voz de Deus? É porque no verso 7 diz: e Samuel não conhecia ao Senhor. Então muitas vezes Deus até tá falando, mas você não conhece a ele. E porque você não conhece, você não reconhece. Sabe por que tem muitas pessoas que são enganadas por falsos profetas? Porque não conhecem a Deus, nunca pegaram a Bíblia para ler, acreditam simplesmente no profeta e são enganados. Sabe por que tem muitas pessoas que caem em golpes de pastores? Porque não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia. Se todo mundo parasse e simplesmente lesse a Bíblia, a gente teria menos perguntas aqui. É pecado isso, é pecado aquilo, porque as pessoas não estariam nem aí para isso, elas estariam aí para conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei quem Ele é. E quanto mais eu sei quem Ele é, mais eu sei quem eu sou. E quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu sei porque eu nasci. Muitos dizem que existem 2 dias importantes na vida, aquele que você nasce e aquele que você descobre o porquê. Você já nasceu, mas quando você conhece a Deus, você descobre o porquê. Só em Deus podemos confirmar nossa identidade e viver nosso propósito. Mas o trabalho para chegar lá é conhecê-lo. E como é que você conhece a Deus? Através desta palavra. Aí, porque você não quer ler a Bíblia, né? Porque você não acha importante, você arranja desculpas. A primeira desculpa é o sono. Ah, sempre dá sono. E aí você não lê. Aí você usa isso aí como uma desculpa. A verdade é, quem não quer sempre vai arranjar desculpa. Ou vai falar que fica com sono, ou vai falar que não entende. Não, é porque você não quer. Se você quisesse, você daria um jeito. Você não dá jeito pra pecar? Quando você quer, você não dá um jeito? Você não se... O pessoal aí que é viciado não esconde, não dá um jeito. A galera que quer namorar escondido não dá um jeito. Poxa, o cara é cercado de todos os lados, mas ele vai dar um jeito, porque ele quer pecar. Então quem quer vai dar um jeito. E quem não quer também vai dar um jeito de arranjar uma desculpa, porque não quer. Então queira. Se você não quiser, ninguém vai querer por você, você tem que querer. E aí o cara vai arranjar desculpa, não tenho Bíblia. Cara, hoje tem aplicativo. Ah, mas eu não sei ler, tem áudio, mas dá um jeito, lê, dá teu jeito, meu irmão. Leva isso como uma coisa importante, porque a palavra de Deus se revelou pra você, mas você não quer conhecê-lo, é por isso que você não lê. E aí, nesse vídeo ainda eu vou te falar como a gente vai resolver cada um desses problemas aí, mas antes eu quero te apresentar todos os problemas para depois trazer todas as soluções. O terceiro problema, porque você não lê a Bíblia, é o diabo. Ó, finalmente nos espiritualizamos. Sim, eu falei lá na parte 1 que a gente não pode espiritualizar o que é natural, mas também tem um lado espiritual nessa naturalidade. Porque Jesus disse, naquela parábola lá, da parábola do semeador, que um dos trabalhos do diabo é tentar tirar a semente da palavra que está dentro de nós. O diabo sempre tenta fazer isso. Desde o Éden, o diabo tenta mudar a palavra de Deus. Ó, no capítulo 2 de Gênesis, Deus fala para o homem: de todas as árvores do jardim comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, você lembra que o diabo perguntou para Eva? Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim? Cara, no capítulo 2 Deus falou. No capítulo 3, o diabo já colocou uma dúvida na palavra que Deus acabou de falar. Então, o diabo sempre faz isso. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Ele literalmente falou no capítulo 2. No capítulo 3, ele colocou em dúvida. No capítulo 3 de Mateus, o Espírito Santo desce sobre Jesus e diz: esse é meu filho amado, a quem me agrada. No capítulo 4, o diabo chega para Jesus: Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, Deus acabou de falar. O diabo vem e coloca em dúvida a palavra de Deus. Um dos trabalhos do diabo é tentar colocar em dúvida aquilo que está escrito. É por isso que tem tanta gente hoje que tem dúvida do que está escrito. Porque não lê a escritura e é enganado pelo diabo. Ah, tá escrito isso? Mas será que é isso mesmo que estava escrito no original? Será que é isso mesmo que foi? Ah, a Bíblia se corrompeu, a Bíblia precisa ser atualizada. Todas essas ideias vêm da ideia demoníaca e diabólica de tirar a palavra de Deus do seu coração, de colocar em dúvida esta palavra. E como é que a gente luta contra isso? Conhecendo a Bíblia mais que o diabo. Se você quer derrotar o diabo, não é fugindo da Bíblia, é correndo para ela. Quanto mais você conhece essa escritura, menos o diabo tem poder de te influenciar. Por que o Jesus não caiu em nenhuma das tentações do diabo? Porque ele conhecia a Bíblia mais do que o diabo. Tem muito crente aí que tá perdendo mais do diabo. Tem muito crente que tá conhecendo menos Bíblia que o diabo. E o quarto motivo pelo qual você não consegue, o último motivo que eu vou trazer aqui, é porque você quer se motivar. Eu sei que isso parece esquisito, né? O diabo parecia ser um final bem mais legal pra esse vídeo, mas as pessoas querem se motivar pra tudo. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre motivação, o problema da motivação, mas as pessoas só querem se motivar. Elas não querem aprender, elas não querem se esforçar, elas acham que a motivação vai resolver a vida
vida delas, elas acham que uma motivação, só falta uma motivação certa para ela fazer aquilo que ela precisa fazer, e não é assim que funciona. Não é uma motivação que vai fazer você ler a Bíblia, é uma decisão. Nunca é a motivação. A motivação pode ser o empurrão inicial, mas é a decisão que você toma que faz você permanecer nisso. Então bora começar a resolver esses problemas? O primeiro problema que eu te apresentei foi espiritualizar o que é natural. Isso aí a gente resolve como? Tomando vergonha na cara e entendendo. Não é espiritual que me falta, é decisão. Decida. Simplesmente decida. Eu vou fazer isso, eu vou dar meu jeito. Então você vai se forçar a fazer isso. Como é que eu me forço a ler a Bíblia? Cara, lê um capítulo por dia, mas leia todos os dias. Leia 2. Deixa eu te falar, lê 4 capítulos por dia. É muito fácil ler 4 capítulos por dia. Lê 2 de manhã, lê 2 à noite e vai lendo. Pode ir lendo, tal. Cara, você vai ler a Bíblia em menos de um ano. É só querer. Eu vou decidir, vou ler a Bíblia só 4 capítulos por dia. Eu vou ler, eu vou dar meu jeito de ler. E é isso. Ah, aí você vai falar, mas eu já comecei várias vezes, não consegui, é muito difícil. No primeiro dia ainda vai, no segundo dia ainda vai, no terceiro já tô penando. Cara, decida. Não trate os outros dias como se fosse mais um dia. Sabe um jeito de você nunca desistir quando você começa uma coisa? Trate todos os dias como se fosse o primeiro dia. Porque geralmente no primeiro dia a gente tá empolgado, a gente tá animado, a gente tá feliz. Aí os dias vão passando e a gente vai diminuindo a intensidade. Trate todos os dias de leitura bíblica como se fosse o primeiro dia. Ame cada palavra. Queira ler aquilo. Se force. Porque a sua forçação vai virar um esforço. O seu esforço vai virar um hábito. O hábito vai virar uma rotina. A rotina vai virar um estilo de vida. Então, se force a ler. Literalmente, se force. Você tem que se forçar um pouco. E quanto mais você ler, mais você vai se apaixonar por esse livro. E não significa que isso vai se tornar uma coisa automática, que você vai só ler e etc. Não. Significa dizer que esse esforço nunca para. Eu amo ler a Bíblia. Hoje eu amo. Toda vez que eu pego, eu leio, eu aprendo, eu acho maravilhoso. Só que se eu parar, cara, eu desanimo e paro, porque é humano. Esse livro aqui te aproxima de Deus, então tudo que a tua carne quer é ficar longe dele. Mas a gente tem que se esforçar, se forçar a ler. Uma técnica que eu uso bastante também pra ler a Bíblia, para as pessoas que falam que dá sono, pra galera que fala que não sabe entender. Primeiro, pra você que não sabe entender, pega uma versão mais simples, uma versão NVT, uma NTLH, uma NAA. São versões mais simples da Bíblia. Tem versões mais simples ainda. Uma NVB, uma versão viva, uma versão a mensagem. São versões mais simples ainda para pessoas que têm dificuldade de entender o que está escrito. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Cara, tem aplicativo de graça. Tem lá o YouVersion. Esse aplicativo é maravilhoso. Eu uso aqui. Eles não estão me patrocinando, mas eu uso bastante esse aplicativo. Inclusive, nos outros vídeos que eu faço aqui no canal, você sempre vai ver eu usando esse aplicativo, porque ele é muito bom. Tem todas as versões da Bíblia de graça, então vai lá e lê. Não tem desculpa. Se você quer, você vai dar um jeito e você vai ler. Difícil não é começar, difícil é permanecer. Como é que eu permaneço? Tratando todos os dias como se fosse o primeiro. E deixa eu te ensinar uma técnica de leitura que eu mesmo uso. Você vai fazer 2 leituras. Para você entender de fato a Bíblia, você precisa fazer 2 leituras. Uma leitura você vai fazer para ler, para conhecer. Porque nem toda, olha o que eu vou te falar, nem toda vez que você precisa entender tudo. Tem vezes que você só precisa conhecer o que está escrito. Entendeu? Aí o pessoal vai falar, mas eu prefiro ler um capítulo por dia, que eu vou lendo, eu vou entendendo, aí você acaba que não faz. Geralmente as pessoas que reclamam de quem lê rápido, de quem ler mais capítulos, mas é porque você tá lendo um monte, eu só tô lendo um, mas eu tô entendendo tudo. E esse cara não lê. Desculpa de gente que não lê. Porque pessoas que leem, elas têm uma facilidade muito maior de entender coisas. Inclusive eu fiz um desafio esse ano de ler a Bíblia em uma semana. Inclusive esse desafio vai virar um vídeo aqui no YouTube, mas lá no meu Instagram você pode acompanhar lá no meu destaque, que eu já postei esse desafio. E durante esse desafio, a mensagem que eu mais recebi: você não tá entendendo nada, você tá lendo muito rápido, não fixa nada, eu prefiro ler devagarzinho, porque um dia eu termino, mas eu vou entender tudo. Isso é desculpa. Porque deixa eu falar, quanto mais você lê, mais você entende. Só quem não entende o que lê é a pessoa que não tem costume de ler. É tipo assistir uma série. Minha mãe, quando ela assiste uma série, ela não entende a maioria das coisas. Eu tenho uma facilidade maior de entender a série, porque eu tô acostumado a ver isso. A mesma coisa a leitura. Quanto mais você lê, menos dificuldade você tem de entender quando você lê rápido, entendeu? Então, técnica aqui pra te ensinar. Pega uma letra, um negócio, e toda vez que você lê, você vai passando a caneta onde você tá lendo. Tipo aqui, eu tô lendo Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, eu pego a minha caneta, vou lendo e vou passando a caneta onde eu leio. Isso ajuda você a manter sua concentração. Outro jeito de fazer isso é literalmente fazendo isso da caneta, mas lendo em voz alta. Ajuda a ler em voz alta. Então, leia em voz alta. Tem muitas pessoas que gostam de colocar uma musiquinha de fundo e tal. É bom. Tem um estudo que diz que quando você coloca uma música de fundo, metade do seu cérebro se concentra na música e outra metade na leitura. Mas sempre tem que ser uma música que não tenha som, que não tenha voz, tá? Que seja só um instrumental, porque aí, e de preferência um instrumental que você não conheça, pra poder você se concentrar na leitura. Se esforce, porque vai dar certo. Então a melhor maneira de você ler a Bíblia é se forçando a fazer isso. E te desafio, você que não lê a Bíblia, você que não tem vontade de ler a Bíblia, você sabe que você precisa, mas você não sabe como começar? Se force. Lê 2 capítulos por dia, 2 de manhã e 2 à tarde. E aí você vai ter sua leitura normal, leitura só pra conhecer, que é
essa que eu te falei. A leitura de estudo é bom fazer com a Bíblia de estudo, porque aí você tem uma vasta coisa que dá para estudar melhor, ou você pode fazer com um livro de auxílio. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro de auxílio de Salmos. Eu tava lendo Salmos, né? Ó, isso aqui é um livro de auxílio de Salmos, onde a gente tem um comentário de cada salmo. A gente tem aqui quando que ele foi escrito, por que ele foi escrito, por quem que ele foi escrito. Esse tipo de livro aqui tem um monte. Inclusive, eu tô viciado agora num desses livros, que é um livro que fala sobre o Novo Testamento. Então tem vários desses. Você pode pesquisar nas livrarias evangélicas, na Amazon. Você pode pesquisar que você acha esses livros aqui, que são geralmente manuais bíblicos, panoramas bíblicos, que eles vão te explicando cada capítulo que você lê. Então é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, compre um livro. Mas caso não, pegue bíblias de estudo. Na própria internet a gente tem várias bíblias de estudo de graça que você pode ler online. Então não tem desculpa. Ó, o melhor jeito de ler a Bíblia é fazer essas duas leituras. Uma leitura normal, que é a devocional, que você lê todo dia, que essa serve para você só conhecer a Bíblia. E a outra leitura é a leitura de você, de fato, aprender, estudar e etc. Então esse vídeo aqui é importantíssimo para as pessoas que não leem. Cara, não é impossível. Conhecer a Deus é mais acessível do que as pessoas pensam. É só ler o que está escrito. Então compartilha esse vídeo aqui para as pessoas que precisam entender isso, para as pessoas que arranjam desculpa, que não querem ler, etc. Cara, tem um jeito, tem como dar um jeito, e você precisa dar um jeito para conhecer a Bíblia e conhecer a Deus. Curta esse vídeo, comenta o que achou e até a próxima.